Amado, graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Gostaria de trazer uma palavra que acredito eu possa edificar a sua vida, né? Eu, eu vou usar um texto aqui, eu coloquei aqui 5 pontos para serem tratados na nossa conversa sobre esse tema, mas eu não vou ler ponto a ponto. Eu vou, junto com você, a gente vai ter uma conversa onde, na nossa conversa, eu vou tocar em todos esses pontos sem precisar citar um por um. Nós vamos utilizar esse texto base, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Dá uma olhadinha no texto. Vamos lá. Até aqui. Vamos do versículo 2, para a gente ser mais objetivo ainda a palavra de hoje. Ó. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Agora o versículo 5. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Seja sóbrio em tudo. Ok? Eu começo essa nossa conversa falando de uma notícia que eu vi no jornal há muitos anos, há alguns anos. Dizia assim: corpo de uma idosa com 96 anos é achado em estado de decomposição na casa de uma mulher de 36 que não a enterrou no tempo devido. Os vizinhos sentiram um cheiro forte, chamaram a polícia e a polícia foi até a casa dessa mulher e quando chegaram lá, viram o corpo de uma mulher de 96 anos em estado avançado de decomposição. Os policiais chamaram a mulher e perguntaram por que a senhora não enterrou a sua mãe. E ela respondeu: é porque o meu pastor, ele me disse que Deus iria ressuscitá-la. Ele me disse: não a enterre, Deus vai ressuscitar. Depois de uma semana, a mãe dessa moça foi enterrada e Deus não a ressuscitou. Uma vez eu estou falando de mim, eu participei de um culto fúnebre do sobrinho de uma pessoa que era da nossa igreja. Esse rapaz ele faleceu por um problema, uma cirurgia, um problema cardíaco, e um menino de Deus mesmo, de Deus. E eu estava nesse culto fúnebre, onde uma pastora queria de todo jeito ressuscitar o rapaz que tinha falecido. E no final do velório, do funeral, ela disse que o rapaz não ressuscitou. Olha que coisa. Ela afirmou que o rapaz não ressuscitou por causa da incredulidade dos pastores que estavam no funeral. Eu sei que Deus é um Deus que cura, que restaura, que ressuscita mortos. Sim, ele é poderoso, mas tudo que ele faz tem um propósito. Na nossa igreja tem uma pessoa que foi para um culto de oração numa tarde e uma missionária profetizou para ela dizendo: olha, irmã,
eu quero passar algo da parte de Deus, porque eu acabei de ter uma visão com a irmã. E o Senhor me disse que o seu marido vai morrer nesse dia, atropelado por um ônibus. Meus amados, as pessoas de hoje não sabem o que é ser espiritual. Para muita gente, espiritual só é a pessoa que profetiza, só é a pessoa que roda, que conta histórias mirabolantes, que tem experiências sobrenaturais. Voltando para o caso dessa irmã, onde a missionária disse que Deus falou que o marido dela ia morrer naquele dia de forma trágica, que ele seria atropelado por um ônibus. Resumindo, o marido dela não morreu. E ela ligou para a missionária e falou assim: irmã, meu marido não morreu. E a missionária respondeu com toda tranquilidade, dizendo: irmã, não se preocupe, que vai morrer, em nome de Jesus. É até engraçado quando a gente conta uma história dessas, e parece até uma mentira, não uma história inventada, mas isso é muito sério. Esse negócio de Deus me disse, o Senhor me falou, o Senhor me revelou, assim diz o Senhor, Deus me revelou em sonho, eu senti de Deus. Nesses 23 anos de ministério, eu tenho visto um monte de gente arrebentar com a própria vida, quebrar a cara por causa de Deus, porque Deus disse, aí não cumpriu. Deus mandou fazer, aí a pessoa fez e quebrou a cara. Ele disse que sentiu de Deus, aí ele fez e está sentindo até hoje, porque só sobrou dor. E aí a pessoa diz: por quê, pastor? Por que Deus não fez aquilo que ele disse? Por que não aconteceu? Por que Deus não agiu? Pastor, Deus me disse. Será que Deus disse mesmo? Como casamentos foram feitos, porque um deles, mesmo sem gostar do outro, disse: Deus me falou que você é o meu varão, que você é minha varoa. Um caso que eu conheço de uma pessoa que casou com outra, porque Deus disse que era para casar logo, porque essa pessoa ia passar num concurso, e o que aconteceu é que essa pessoa não passou no concurso, e eles tiveram um casamento inteiro debaixo de muita dificuldade, e o casamento não sobreviveu. Meu amado, eu sou pastor, já vi centenas de milagres, já presenciei muitas coisas sobrenaturais, mas se tem uma coisa que eu não abro mão, é da minha humanidade, é do meu lado humano, porque para muita gente ser espiritual é deixar de ser humano. É aquela pessoa que depois que conhece Deus fica diferente, olha diferente, muda a voz, fica sério, profetiza o tempo todo, porque senão não tem unção. É aquela pessoa que deixa de ser um ser humano e passa a ser um ser espiritual, quase um anjo. Não toque em mim por causa da unção, né? A pessoa fala de um jeito em casa e quando fala num púlpito a voz muda, já percebeu? Pregadores que falam normal quando estão em casa, mas quando eis que esta noite a vida com Deus, meu amado, não me deixa esquisito. A vida com Deus me normaliza, me traz para a normalidade. Nascer de novo é você sair de um estado anormal por causa do pecado e voltar à normalidade. E aí a gente vê um monte de ser humano quebrado, destruído.
que diz: o culpado de tudo é Deus. Porque Deus disse para eu fazer tal coisa, eu fiz e deu tudo errado. Vou contar uma coisa para vocês. Eu queria muito, de verdade, eu queria muito que Deus falasse comigo como ele fala para muitas pessoas que eu conheço, que quase todo dia ou até toda hora elas dizem que Deus falou com elas. Pastor, eu senti de Deus. Pastor, Deus me disse. Pastor, Deus falou comigo. Pastor, Deus mandou fazer tal coisa. Um dia, meu amado, eu estava dando algumas palestras em Laranjeiras, muito tempo isso. E no intervalo de uma dessas palestras, eu fui jogar dama com um rapaz da igreja lá, e toda vez que ele ia jogar peça, né, no tabuleiro, ele começava a se tremer e a virar o olho, e eu fiquei achando que era uma epilepsia, que alguma coisa, ele tinha algum problema. Comecei a ficar preocupado. E eu disse, primeiro eu tentei quebrar o gelo, eu disse: rapaz, você nunca erra uma jogada. Está acontecendo alguma coisa com você? Ele disse: não, 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 não. Não se preocupe não, aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E eu não erro, porque o Espírito Santo, ele me diz onde eu devo colocar a peça. Eu disse: não é brincadeira. Eu disse: meu filho, diga a ele que isso é trapaça. Porque a regra é 1 contra 1 e não 2 contra 1. Meu amado, é impressionante como toda hora Deus fala com algumas pessoas. Eu queria muito que Deus falasse toda hora comigo também. Aí talvez você pergunte: pastor, Deus não fala com você toda hora, não? Preste atenção, eu falo com Deus todo dia, mas nem todo dia ele fala comigo. Eu sei que ele está comigo todo dia. Eu sei que a hora que eu o adorar, ele vai receber minha adoração. Todo dia ele está comigo, mas não é toda hora que eu ouço a voz de Deus. A ideia de ouvir Deus, meu amado, não tem a ver com orelha. Não é assim. Tem a ver com viver na presença de Deus. Tem a ver em gastar tempo com Ele, caminhar com Ele. Eu vejo crentes que não gastam tempo com Deus, não têm vida com Deus, não leem a palavra, não vivem a palavra, não se doam para ninguém, não sabem perdoar, não tem nada a ver com Deus. Como é que você vive tão longe de Deus e Deus vive falando com você? Que Deus é esse que você está falando? Aí, por causa da má utilização da relação com Deus, e é uma má utilização mesmo, da falta de compreensão de como Deus fala e com quem ele tem prazer em falar, por causa da confusão que as pessoas fazem, confundindo espiritualidade com religiosidade, por causa do desenvolvimento errado do sobrenatural na vida da pessoa, eu tenho visto acontecer em muitos lugares uma coisa que eu vou chamar de esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia espiritual. Por que eu chamo de esquizofrenia espiritual? Primeiro, a gente precisa entender o que é esquizofrenia no sentido psíquico. De uma forma bem resumida, esquizofrenia é uma doença psíquica que se caracteriza pela perda do contato com a realidade. Ou seja, a pessoa perde o contato com o que é real e passa a viver o que para ela é real, mas na verdade não é. É algo imaginário, é algo que não existe, é algo da cabeça dela. E o esquizofrênico espiritual é aquele que a todo momento acha que Deus está falando com ele, mas no fundo não é Deus de verdade.
Foi um Deus que a pessoa criou, um Deus que coube na cabeça dele, um Deus que explica tudo para ele, um Deus que avisa tudo que vai acontecer com ele, um Deus tagarela, que toda hora quer falar, toda hora quer revelar alguma coisa. Cuidado, meu amado, cuidado, porque nem sempre o Jesus que a gente acredita é o Jesus da Bíblia. Muita gente tem a mania de criar um Deus não como a Bíblia diz, mas um Deus como a pessoa imagina. Da mesma forma que eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Da mesma forma, Deus não é o que as pessoas dizem que ele é, Deus é o que a Bíblia diz que ele é. E a religião, ela tem criado um Deus que não existe, um Deus que cabe na nossa cabeça. Muitas vezes criam um Deus para que os seus desejos egoístas eles se concretizem. Um Deus materialista para muitos pastores. E uma pessoa esquizofrênica, ela se torna uma pessoa mais fechada, ela muda a forma de falar, de agir, ela passa a ouvir vozes, ela começa a sentir que tem algo perseguindo ela começa a ter uma visão distorcida da própria realidade. E a esquizofrenia espiritual, ela é bem parecida com isso. A pessoa passa a ouvir uma voz e entende que é Deus, mas não é. A pessoa começa a ficar fechada, se afasta da família porque aceitou Jesus, se afasta de todo mundo porque acha que servir a Deus é se isolar, servir a Deus é mudar a roupa, é mudar o cabelo. Para ela, tudo de ruim que acontece é obra do demônio. E também tem pessoas que são esquizofrênicas de forma espiritual, que não mudam de roupa, não ficam fechadas, mas o simples fato de ouvirem a voz de Deus toda hora, Deus me disse, estou sentindo de Deus, o Senhor me revelou, isso é um grande sinal de esquizofrenia espiritual. Uma pessoa que todo sonho que tem entende que é sonho espiritual o tempo inteiro. Mas o que é que leva uma pessoa a ter esquizofrenia espiritual? A gente falou do conceito, mas o que é que leva essa pessoa a ter esquizofrenia espiritual? Tudo isso é por causa da falta de compreensão dela entender que a vida espiritual não é algo místico. A vida espiritual não é uma coisa de extraterrestre, não é vida anormal, é muito mais simples do que ela pensa. Ao contrário do que a pessoa pensa, de que a vida espiritual é vida anormal, na verdade é o oposto. Vida espiritual é ter uma vida normal, porque tudo que é anormal é doentio. Tudo que é anormal é anômalo, é irregular. Meu amado, eu tenho me encontrado com muita gente que depois que se encontram com Deus, elas se enlouquecem. Eu tenho conversado com pessoas que dizem, pastor, eu tive um encontro com Jesus, mas esse Jesus acabou com a qualidade de vida delas. Pessoas que são tomadas por uma qualidade de vida tão adoecida, tão enlouquecedora, que ao invés de se tornarem atraentes aos seus familiares, atraentes aos seus amigos, vizinhos, depois que aceitam Jesus, elas se tornam repelentes. E o problema é a gente apresentar para as pessoas um Deus que não existe.
Meu amado, pelo amor de Deus, se você, meu filho, que diz ter um encontro com Deus de verdade, se você diz que teve um encontro e se transforma em um monte de gente que eu conheço, que dizem ter tido um encontro com Deus, pelo amor de Deus, se afaste desse Deus. Porque o mundo que não conhece Deus, quando ele quer ver Deus, quando quer encontrar Deus, eles olham para a gente. Nós temos que ser o rosto de Deus. Só que às vezes a gente apresenta o rosto de um Deus muito feio, de um Deus muito antipático, de um Deus fanático, de um Deus desequilibrado, de um Deus que não conhece a humanidade, embora o nosso Deus seja um Deus que escolheu voluntariamente ser gente como a gente é. Jesus conhece todas as implicações que qualquer ser humano pode passar. Muita gente tem a tendência de achar que Jesus, quando veio à Terra, o Jesus bebezinho já sabia de tudo. Isso é visão de esquizofrênico espiritual. Meu amado, sabe como foi que Jesus conheceu Deus? Não foi o próprio Espírito Santo que ensinou para ele isso. Até porque o Espírito Santo só veio sobre Jesus quando ele completou os 30 anos de vida, bem naquele momento em que Jesus foi batizado por João Batista, que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Antes disso, as informações sobre Deus que Jesus aprendeu vinham de seus pais, porque era a referência que Jesus tinha, José e Maria. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele teve que aprender a ser obediente. Jesus sabia que ele não era um ser extraterrestre, ele sabia que ele era um ser humano. Isso tudo que eu estou falando, meu amado, tem como finalidade gerar equilíbrio e prazer na sua relação com Deus, na sua relação com você mesmo e na sua relação com o próximo. Na sua relação com Deus, porque você tendo uma vida humana saudável, você consegue se relacionar com Deus de verdade e não com vozes e coisas da sua própria imaginação. E você passa a entender melhor o agir de Deus na sua vida. Você tendo uma vida humana saudável, você consegue se aceitar com suas limitações, com suas dores, e você passa a ter paciência consigo mesmo, gerando em você mais equilíbrio. E você tendo uma vida humana saudável, você começa a enxergar o outro não como o religioso enxerga, com pré-julgamentos, com cobranças eternas. Você passa a viver em paz com todos, entendendo que cada pessoa tem um tempo necessário para amadurecer. Preste atenção, o ser humano, de forma integral, de forma completa, ele é composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando uma dessas partes não está desempenhando bem o seu papel, essa parte que está trabalhando da forma errada ou está inativa, sem fazer nada, ela acaba prejudicando o ser humano como um todo. Quando a gente, por exemplo, quando a gente só cuida da matéria, do corpo, da alma, das emoções, dos sentimentos, a gente se torna egoísta. A vaidade passa a nos controlar, o eu toma conta da gente e a gente transforma o outro num degrau para que a gente possa pisar e subir mais do que ele. Mas a gente precisa entender que tem o outro lado, o outro extremo também. Quando nós trabalhamos apenas o espiritual, nós não nos tornamos materialistas, mas nos tornamos fanáticos. Nós viramos religiosos, nos transformamos em pessoas sem cérebros. É só espírito.
Paulo, quando falou sobre espiritualidade, ele disse em 1 Coríntios 14, orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Paulo também falou em Romanos 12, o verdadeiro culto não é o culto onde você deixa a mente de lado. Não, o verdadeiro culto é o culto racional. Paulo não dizia que a vida é só orar e jejuar. O que Paulo dizia era que tudo que a gente fizesse fosse para a glória de Deus. Veja, tudo que fizesse. Não só orar, tudo que você fizesse. Contanto, não ferisse a glória de Deus. O texto diz o quê? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo não está fazendo aqui apologia ao alcoolismo, à bebedeira. Esse bebais, ele se refere a uma necessidade básica de todo ser humano, como também comer. Paulo está mostrando aqui que a vida de uma pessoa normal não permeia apenas o mundo do espírito. O cristão normal não só ora, mas ele come, ele bebe, ele se distrai, ele passeia, ele faz planos. O cristão anormal, ele só enxerga o espiritual. E Deus não criou o ser humano com uma parte apenas, o espírito. Se o homem, o cristão, o ser humano fosse apenas para orar, bastava ter o espírito. Mas ele criou o ser humano corpo, alma e espírito. Existia uma integralidade na vida do ser humano que precisa ser respeitada. Havia um equilíbrio na vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo frutificou mais do que todos os outros apóstolos. Paulo frutificou mais que os outros porque Paulo conseguia equilibrar a vida natural com a vida espiritual. Na verdade, meu amado, à luz da palavra de Deus, não existe distinção entre vida natural e vida espiritual. E um grande motivo de muitos escândalos no meio evangélico é porque a pessoa tenta ser duas ao mesmo tempo. Então, na minha vida natural eu sou uma pessoa e na minha vida espiritual eu sou outra. E é aí onde entra uma vida dupla. Não tem que haver uma distinção entre o Davi espiritual e o Davi natural. Essa diferença foi criada por nós que somos religiosos. Na Bíblia até tinham apóstolos que só se dedicavam à oração e à palavra. E Paulo, que não tinha esse privilégio de se dedicar só à oração e à palavra, que não vivia só orando, tentando ser um ET, ele tinha uma vida normal. E aí a gente vê duas classes de pessoas sem equilíbrio. De um lado, a gente vê pessoas que só se preocupam em ter mais e mais e mais, e vivem só para esse mundo, querem ser famosas, querem ser conhecidas por todos, querem viver só de diversão, de lazer, só vivem para juntar tesouro nessa terra, nunca se dedicam à oração. Mas a gente também tem o outro extremo, que é a pessoa que só quer saber de orar, só quer saber de jejuar, não tem outra vida. Diversão para essa pessoa é futilidade. Passeio para ela é perda de tempo. E ainda vem com aquele jargão. Jesus está voltando, não tenho tempo a perder.
vive em função de ir para lá para subir e nada mais. É por isso que toda hora tem visão, toda hora Deus fala com ela, toda hora sentiu de Deus. Por quê? Por quê? Porque não preenche o resto do tempo, não preenche o resto do tempo com a atividade própria de um ser humano. Então, o tempo que tem acaba ficando muito vago e a pessoa tenta ser um ser que Jesus nunca foi e que nunca mandou que a gente fosse. O que é que acontece com a gente quando o assunto é espiritualidade, meu amado? Por que que pessoas elas ouvem pastores dizendo: irmã, a sua mãe de 96 anos vai ressuscitar, não enterre ela não. E a pessoa não enterra. Por que que o povo acredita quando o pastor diz assim: irmãos, eu tive uma visão de Deus e Deus me disse que vocês têm que ofertar o auxílio emergencial na campanha. E aí eu vou colocar o nome de vocês no caderno da bênção, eu vou subir no monte e você vai ser abençoado. Meu amado, o que é que acontece no Oriente Médio, que o homem está lá nas suas orações, na sua devoção, todo dia, 3 vezes por dia, mas quando ele sai da oração, ele pega a metralhadora e ele mata todo mundo que é diferente dele. Ele ora e jejua, sai da igreja, coloca dinamite no corpo, entra no shopping, detona a bomba, se mata e mata todo mundo que está dentro. 90% das guerras no planeta é tudo por causa de religião, meu amado. O que é que a religião faz com a gente, meu amado? O que é que a espiritualidade faz com o homem que, ao invés de melhorar, acaba com a gente? Uma coisa eu tenho percebido, uma coisa muito sutil. Geralmente, quando as pessoas buscam Deus, elas não buscam pelo propósito correto. Elas buscam alguém que as torne superior aos outros. É por isso que as profecias são sempre de exaltar aquela pessoa que está recebendo a profecia, em detrimento de alguém que, na cabeça daquela pessoa, está perseguindo ela. Muitas pessoas buscam Deus não é pela salvação, não é pelo amor de Deus, mas é para que Deus torne aquela pessoa maior do que as outras. Então, o título Senhor dos Exércitos cai melhor no discurso. O meu Deus é poderoso. O meu Deus destrói meus inimigos. Então, essa mentalidade, essa ideologia, ao invés da experiência com Deus produzir paz e unidade, ela produz guerra e disputa. Ela produz vingança. Aí dentro da própria igreja evangélica tem isso. A minha forma de orar é a melhor, a minha forma de adorar é a melhor, a minha forma de estudar a Bíblia é a melhor, e se você não ora como eu oro, se você não adora como eu adoro, a gente se divide e vira uma disputa. Há alguns anos, a música evangélica que mais tocava era quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vamos se arrepender. Aí diz que você vai estar no palco e o outro vai estar na plateia, humilhado, vendo você na glória. E aí eu pergunto a você, por que que músicas como essa são as que mais vendem no mundo? Porque essa é a cabeça do crente. A cabeça do crente é assim, que Deus vai exaltar ele, o resto que se dane. Esquizofrenia espiritual.
O crente hoje em dia tem mania de perseguição. Sempre está utilizando o texto de que os meus inimigos serão abatidos. E quando fala de inimigos, meus inimigos não é o diabo, não. Às vezes é o chefe, às vezes é alguém da família, às vezes é dentro da igreja. E a pessoa que vive ouvindo a voz de Deus, parece que Deus só gosta dela. O resto, da mesma forma que na cabeça daquela pessoa é inimigo dela, também é inimigo de Deus. Então Deus vai fazer esse povo todinho descer a sepultura, porque quem presta é você. Você é o queridinho de Deus, o resto não vale nada. Meu amado, se você for para uma igreja, quando você se tornar evangélico, ou já é, o que você tem ou o que você vai ter é mudança de religião, é mudança de roupa, mudança de linguagem, mas nunca mudança de vida. A única coisa que vai mudar quando alguém vai para a igreja, em vez de você, por exemplo, dizer bom dia, você muda a sua linguagem. Agora é a paz do Senhor. Em vez de você usar calça jeans e tênis, agora você vai usar terno e gravata. Em vez de você falar droga, agora vai falar misericórdia. Mas só muda o exterior. Você vai ser um crente existente, mas nunca vai ter uma vida parecida com a de Jesus. Crente que fala que Deus falou sem Deus ter falado é mentiroso. Então eu vou encerrar essa palavra perguntando para você: quanto tempo você tem de cristão? Olhe quanto tempo de cristão você tem e olhe a qualidade de vida que você leva. Porque às vezes a qualidade de vida que você leva não é tão boa por conta de uma colheita de esquizofrenia espiritual de anos, alegando que Deus falou sem Deus ter falado. Pergunte a você mesmo: eu sou uma pessoa melhor hoje ou a minha vida é uma mentira? Eu sou uma coisa na frente das pessoas, mas quando eu estou sozinho, só Jesus sabe de verdade quem eu sou. Quando as pessoas olham para você, elas percebem que a presença de Deus flui de dentro de você? Ou será que você é como muitos que nunca consegue ter um equilíbrio na vida? Você não consegue ser constante. Uma hora você está buscando muito a Deus, você está buscando demais, e só quer saber de buscar a Deus. Outra hora você não busca nada. Você passa dias, um tempão sem falar com Deus. Você nunca tem um equilíbrio. Meu amado, Jesus não quer que você tenha uma vida de crente. Jesus quer que você tenha uma vida parecida com a dele. Uma vida equilibrada, sem esses altos e baixos o tempo todo. Uma vida que você olhe e diga: meu Deus, é muito bom ser quem eu sou. Quando eu vejo um crente, meu amado, muito assim espiritualzão, muito cheio do, eu fico meio desconfiado. Se alguém convive comigo por alguns meses, fica assustado comigo. Porque essa pessoa vai me ver orar, mas essa pessoa vai me ver fazendo muitas outras coisas. Porque eu sou um ser humano. Eu não posso viver em função apenas de jejum. A minha prioridade precisa ser Deus. Eu preciso dedicar
as primícias ao Senhor. Mas existe as outras horas do dia onde eu preciso dedicar a minha profissão, eu preciso ir comprar pão, eu preciso assistir um bom filme, eu preciso passear um pouco, eu preciso rir um pouco. Talvez muitas pessoas se chocassem comigo, porque tem gente que acha que eu fico dentro de uma cabine aí, dentro de um caixote fechado, só jejuando. Responda para você mesmo, quanto tempo de cristão você tem e a sua vida não equilibra nunca? Pare tudo. Faça um check-up agora. Tome uma postura, meu amado. Mude o rumo. Abra mão de alguma coisa, do seu orgulho. Perca alguma coisa para ganhar. Pare de ficar dando murro em ponta de faca. Pare de vender uma vida de imagem para que todos babem você, todos achem você espiritual. Mas, na verdade, você não é nada disso quando não tem ninguém olhando para você. Pare de mostrar para as pessoas aquilo que você não é, porque você tem direito, eu vou repetir, você tem direito a uma vida equilibrada. Mas essa vida equilibrada só vai ser alcançada quando você parar de viver uma mentira, quando você passar a levar a sério o conselho de Deus para a sua vida. Ser crente está lhe ajudando no quê? Talvez você diga, eu, hein? O pastor pegou hoje a reflexão para desviar a gente. É isso mesmo. Eu quero desviar você da rota errada, para que você possa conhecer o que é o evangelho de verdade. Não é um evangelho firmado em doutrinas de igrejas, em usos e costumes, mas um evangelho firmado numa pessoa, Jesus Cristo. Aquele que disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não veio aprisionar a gente numa religião. Jesus não veio deixar a gente mais burro. Não veio fazer a gente largar a nossa humanidade. Não, Jesus não veio fazer nada disso. E talvez você é crente há muitos anos, mas todos esses anos a sua vida foi dirigida por você mesmo, ou talvez pela sua imaginação, achando que Deus estava falando com você, quando na verdade era a sua religiosidade que te controlava. Esquizofrenia espiritual. E eu desafio você para que você diga, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida hoje. Eu entendo essa palavra que o pastor está pregando, eu concordo com essa palavra, eu percebo que realmente a religião tem feito muito mal para mim. Os meus achismos, que muitas vezes eu confundo com a tua voz. Então eu quero uma mudança na minha vida, porque eu sei hoje que mesmo quando o Senhor não fala comigo, o Senhor está comigo, porque é isso que a tua palavra diz. Mesmo que eu não sinta que tu estás comigo, eu não tenho que sentir, eu tenho que crer no que a tua palavra diz, que o Senhor jamais me abandonaria. E eu sei que eu não preciso de arrepio ou de uma voz falando ao meu ouvido o tempo todo. Eu simplesmente sei que o Senhor está trabalhando na minha vida. O caminho, meu amado, para uma vida espiritual completa é ter uma vida completa. Pare de forçar a barra. Deus fala quando quer. E enquanto ele não fala, não fique preenchendo o seu tempo com coisas criadas pela sua imaginação, para poder dizer para as pessoas, ou talvez para si mesmo, que Deus falou.
Abraão, o pai da fé, ouviu a voz de Deus apenas 4 vezes em toda a sua vida. E mesmo tendo ouvido apenas 4 vezes, ele teve uma vida completa. E as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. Se você pegar e for lá para os Salmos, em quase todos os capítulos dos Salmos, você vê Davi falando com Deus. Mas pouquíssimas vezes Deus falou diretamente com Davi. E mesmo assim, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Eu não quero, com essa palavra, esfriar você na fé e dizer que Deus não fala. Eu não estou aqui para dizer que Deus só vai falar com você 2 vezes por toda a sua vida. Não, não é isso. Mas essa palavra é para você tomar cuidado em afirmar que Deus fala com você toda hora. E o perigo disso é que você pode estar tomando decisões na sua vida, decisões sérias, alegando que Deus falou sem Deus ter falado. E o que vai acontecer cedo ou tarde é que a decepção vai bater na porta do seu coração. E Deus não te decepcionou, não. Você que se decepcionou com ele, porque você interpretou a sua imaginação como se fosse um comando de Deus. Então, meu amado, Deus não fala toda hora. Deus não fala toda hora. E é bem lógico isso. Deus não fala toda hora, porque tudo que ele fala se torna lei até para ele. Porque a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra. Então Deus fala quando é necessário. E quando ele não fala, quem tem que falar somos nós com ele. E quando ele não fala, nós temos a Bíblia como regra de conduta e regra de fé. Então vamos tentar partir para uma maturidade espiritual. Porque a verdadeira espiritualidade não está em quantas vezes Deus fala com você, mas está no fato de você ter um equilíbrio, entendendo que você tem corpo, alma e espírito, e você precisa cuidar dessas 3 partes. E através desse equilíbrio, você vai limpando um canal que estava cheio de imaginações férteis, e esse canal limpo, aí sim, passa a ser um equipamento para que Deus possa falar e você possa entender e compreender a voz desse Deus. Eu espero que essa palavra abra os ouvidos de quem ouve. Que Deus te abençoe.